quem de vocês ainda não atende cliente no pós-operatório ou quem nunca teve a experiência ainda de atender clientes no pós-operatório? Bom, essa pergunta eu fiz só para ter uma base. Por que que eu estou provocando vocês com isso? Hoje eu vou falar a respeito de pós-operatório. Que esse é o campo, gente, que se vocês não atenderem no pós-cirúrgico, vocês podem estar deixando de ganhar dinheiro. Ou muita gente fala assim, estão deixando dinheiro na mesa. Por quê? É muito importante que você saiba atender no pós-operatório e que você tenha a sua primeira experiência. E eu vejo as meninas da estética com um certo receio, né? Principalmente aquelas que dizem assim, mas eu sou esteticista, eu não sou fisioterapeuta, eu não sou biomédica. Gente, isso não importa, você tem o discernimento suficiente e tem estudo suficiente de fisiopatologia, de estudos de anatomia, que você pode sim, com certeza, atender num pós-cirúrgico, pós-operatório. Tem a necessidade de você trabalhar com o médico? Depende. Tem muita gente que gosta de fazer parceria com médicos, tem aqueles médicos de confiança, né? Geralmente os médicos eles confiam em você como profissional e eles vão confiar para fazer um pré e pós-cirúrgico com a paciente deles, mas nada impede que vocês possam atender clientes sem a necessidade de um médico. Porque se você for ver bem, gente, olha, eu vou te falar, assim, se você vê 10 clínicas, estou chutando um pouquinho, tá? Eu acredito que 8 entre essas 10 clínicas não atuam no pós-cirúrgico. E é por isso que eu estou falando, você pode estar deixando de ganhar dinheiro, pode estar deixando de agarrar essa oportunidade também. Você pode se especializar só em pós-cirúrgico para quem gosta. Tem muita gente que não gosta muito, não é o business, não é o foco, que gosta mais de atender tratamentos estéticos mais focado para a área de beleza. Ok, não tem problema nenhum. Mas nada impede que você tenha um conhecimento e, por que não, de repente, aparecer 1, 2, 3, 4, 5 clientes num pós-operatório. Você não pode deixar de atender esse perfil de clientes. E se você me fala assim, Cris, mas eu não conheço nenhum médico que seja cirurgião plástico, eu não sei nem como começar a fazer parceria com um médico. Isso não tem o menor problema, que basta você fazer a sua propaganda no Instagram ou no Facebook, dizendo que você trabalha com pré e pós-cirúrgico, que vai ter cliente que vai aparecer para você, tá? Por que que eu estou dizendo isso também, né? Além dessa amostragem, essa pequena amostragem que eu fiz aqui perguntando para vocês quem ainda não trabalha no pós-cirúrgico, deu para perceber que tem bastante gente que ainda não trabalha. Isso vai ser um diferencial para você que está me assistindo, porque você não vai ter muitas concorrentes na sua área. Vai ser um diferencial. Então, você pode falar assim, mas tratamentos pré e pós-cirúrgicos não são novidades no mercado da estética, né? Como tem por aí um tratamento labial, que agora é moda, tem por aí o BB Glow, né, que foi moda durante muito tempo. Ok, é um tratamento mais antigo? É mais antigo, porém, ele é muito necessário, assim como uma limpeza de pele. Gente, quem não souber aplicar uma limpeza de pele, não consegue atender clientes na estética, porque isso é o básico. E o pré e pós-cirúrgico também pode ser o seu básico e ainda por cima um diferencial para que você se destaque de outros profissionais da área da estética. Então, se você for ver bem, tem uma pesquisa, e eu vou até citar o nome aqui da fonte, tá? Para vocês que estão me assistindo. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, que é ISAPS, que é uma instituição, já fizeram essa pesquisa nesse ano agora de 2021 e o Brasil está em segundo lugar de cirurgias estéticas, cirurgias plásticas estéticas. Então, o Brasil está em segundo lugar. Olha só, o total de procedimentos cirúrgicos, nós estamos no patamar de 1.498.327 pessoas, que a grande maioria são mulheres. Então, a gente sabe que na estética, a grande maioria, nós atendemos mulheres, tá? Então, isso é um dado muito importante para que você saiba que tem bastante campo para que você possa realmente atender
clientes no pré e pós-cirúrgico. Como que você pode fazer essa divulgação? Jamais coloque fotos de cirurgia, nada disso. Não coloque fotos, por exemplo, se você já atua, né, com pós-cirúrgico, de um seroma. Então, você não vai colocar assim, olha, minha cliente fez uma abdominoplastia e ela está com o abdômen cheio de seroma. Eu vou tirar uma foto e colocar no Instagram. Não faça isso, porque o Instagram bloqueia. Essas ferramentas, elas possuem algoritmos que não deixam com que a sua publicação alcance essas pessoas. Então, às vezes você pensa que publicando esse tipo de coisa está atingindo muita gente, que as mulheres, né, em geral, as clientes vão olhar e falar assim, nossa, que chocante, ela consegue atuar num pós-cirúrgico e o resultado é maravilhoso. Ok, a gente sabe que o resultado é maravilhoso, mas na hora de você mostrar o antes e depois, você tem que tomar bastante cuidado com isso. Então, o que você pode fazer? Uma comunicação no seu Instagram, no seu Facebook, no WhatsApp, num grupo que você esteja participando de clientes, ou não sei como que você trabalha, tá? Ou se você manda lá no WhatsApp 1 a 1 numa lista de transmissão, você pode divulgar sim que você está atuando num pós-cirúrgico de cirurgia plástica principalmente. E não é difícil trabalhar. Boa noite, Leila. Ó, depois, quem quiser fazer perguntas, eu vou terminar aqui aquilo que eu preciso passar para vocês e vocês podem me perguntar ao final, tá bom? Então, você pode sim atender esse tipo de cliente. O que aconteceu comigo há um tempo atrás, embora todo mundo aqui acho que já sabe, eu não atuo mais diretamente com atendimentos a clientes. Hoje em dia eu sou professora, tenho 13 cursos de estética, mas eu ainda faço atendimentos para ter uma habilidade clínica, né? Para ter aquele antes e depois e saber, olha, esse procedimento funciona. E eu atuei durante 14 anos atendendo clientes e eu fiz bastante pós-cirúrgico. Não é difícil, você não precisa ter medo disso. Então, voltando ao assunto, esses dias me ligou uma cliente minha chamada Dora, lá de São Paulo, ela mora na região do Ipiranga, e ela estava desesperada porque ela fez uma cirurgia de pálpebras, né? Não foi jato de plasma, nada disso, foi uma cirurgia realmente que ela removeu pele das pálpebras e ela não tinha com quem falar para poder fazer uma drenagem linfática no pós-cirúrgico dela, porque certamente ela estava com edema, estava com bastante inchaço na região dos olhos, né? Para quem já conhece o procedimento sabe que fica mesmo bastante inchado. E ela estava desesperada. E aí eu falei para ela, Dora, eu não atuo mais. E também para quem já viu aí meus stories durante alguns dias atrás, Aline, boa noite, sabe que eu não estou morando mais na região de São Paulo, tá? Eu mudei para o interior. E aí, ela já sabia, né, que eu havia mudado para o interior, mas aí ela queria que eu fosse até São Paulo para atendê-la. Eu falei, olha, Dória, não vai ser possível pela distância, enfim. E ela ficou insistindo para que eu indicasse alguém para fazer esse procedimento pós-cirúrgico nela. Sabe quem que eu indiquei? Chuta! Ninguém. Porque eu não conheço uma esteticista. Sim, não minhas alunas, logicamente. Mas pessoalmente, nessa época que eu fiquei trabalhando esses 14 anos, eu não conheci nenhuma que fizesse pós-cirúrgico. Então, dá para a gente perceber que essa área está muito carente de profissionais. E aí que você pode agarrar essa oportunidade. Já uma boa noite, minha linda. Então, para isso, você precisa estudar fisiologia, anatomia. É bom que você tenha um pouco de conhecimento de cosmetologia, se bem que cosmetologia já nessa área de pós-cirúrgico não entra muito, tá? Mas você precisa também ter um conhecimento de aparelhos. Então, por exemplo, quando você tem uma mulher que fala assim, eu vou fazer uma abdominoplastia, ela não está pensando, porque ela já sabe na cabeça dela que ela não vai investir o dinheiro só com a cirurgia. Envolve uma série de outras coisas. Envolve o uso de uma cinta especial, envolve o uso de drenagem linfática, né? O uso do procedimento no pós-cirúrgico, envolve uma série de outras coisas e ela sabe, vamos supor que vou dar um exemplo aqui hipotético, que essa cirurgia plástica, essa abdominoplastia custe
20 mil reais. Ela sabe que ela não vai gastar só 20 mil reais, porque tudo isso, o pré-cirúrgico, a cirurgia em si e o pós-cirúrgico, tudo isso envolve um pacotão de coisas que ela vai ter que investir para o bem-estar físico dela e para a saúde dela e para a recuperação dela. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho clientes no pós-cirúrgico, isso não é verdade, porque a mulher ela tem a necessidade de fazer este pacotão de serviços. E é aí que você vai entrar, tá? Deixa eu só responder uma perguntinha aqui, ó. A Ludmila falou assim: quais cirurgias podemos atender no pós-cirúrgico? Olha, são várias. Só para poder te exemplificar aqui, olha, tipos de cirurgias faciais. Você consegue atender uma blefaroplastia, consegue, que é aquela, né, de remoção de pálpebras, tanto superiores como inferiores, otoplastia, rinoplastia, que é aquela cirurgia do nariz, otoplastia, cirurgia das orelhas, ritidoplastia, que é aquela implantação de fios, quando a gente faz um lifting, né, quando faz aquele lifting do rosto todo para eliminação de rugas, lipo de papada também, aí eu já não estou entrando na área de intradermoterapia pressurizada e nem de intradermoterapia tradicional. Estou dizendo lipo mesmo, tá? Feita com cânula, em ambiente cirúrgico, tudo bonitinho. Então, todas essas cirurgias faciais, você consegue atuar com pré e pós-cirúrgico, aplicando uma drenagem linfática bacana e aplicando aparelhos. Eu já vou falar mais a respeito disso. E cirurgias corporais, você consegue aplicar numa lipoaspiração, abdominoplastia, mamoplastia de aumento ou mamoplastia redutora. Então, todos esses procedimentos são as cirurgias plásticas mais comuns. Aí você imagina que o Brasil já está em segundo lugar no ranking de cirurgia plástica. E, além disso, você tem uma gama de cirurgias plásticas que você pode atuar no pré e pós-operatório. Deixa eu ver o que a Ludmila escreveu mais aqui. Ainda há bastante especulação, porque já aconteceu da cliente vir sem um indicativo médico. É importante que sim, ela tenha um indicativo médico, porém, eu já atendi clientes que não tinham, que simplesmente essas clientes fizeram uma lipoaspiração e o médico falou assim: você pode fazer drenagem linfática, você pode fazer um pós-cirúrgico. E ela veio até a mim e fez tranquilamente. Lógico, se você perceber que é uma cliente de risco, você vai pedir a indicação médica. Para isso, você peça para ela o contato, você mesma pode entrar em contato aí via WhatsApp, que hoje em dia é uma ferramenta que veio para ajudar bastante a gente na agilidade das informações, e conversar com o médico, com a secretária do médico, não tem problema. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é que não é um bicho de 7 cabeças, tá? Basta você seguir o passo a passo, né? Ter todo o respeito com a cliente, não abusar nos procedimentos, não fazer procedimentos invasivos, nem nada disso. Tudo é um procedimento que vale para a recuperação dela. O que dá para fazer antes da cirurgia plástica? 15 dias a um mês antes, você pode fazer de 1 a 2 vezes por semana hidratações profundas, que é um procedimento muito simples de fazer, e a hidratação vai fortalecer o manto hidrolipídico da pele dessa cliente, fazendo com que a regeneração tecidual, com que as incisões, né, a cicatrização venha a ter um resultado de recuperação muito maior do que caso essa cliente não fizer nada. Então, se você conhece alguém que já está pensando em cirurgia plástica, ou uma parente, uma amiga da sua cliente, que de repente a sua cliente comenta com você: olha, a minha amiga vai fazer cirurgia, pede para ela vir aqui, porque precisa sim desse preparo. E não é bobagem, gente, porque uma pele profundamente hidratada, a recuperação é completamente diferente daquela pele que não é feito um pré-cirúrgico, né? Um pré-operatório. O que dá para fazer nesses casos? De 1 a 2 sessões, 15 a 30 dias antes da cirurgia dela. Você pode fazer uma esfoliação, no caso se for corporal, esfoliação no corpo todo, uma hidratação enrolando com aquele plástico filme, com manta térmica, uma hidratação bem profunda. Depois faz uma massagem relaxante que ela vai adorar, ou até uma drenagem linfática.
nesse caso do pré-cirúrgico, não tem a necessidade de ser uma drenagem linfática para cirurgia plástica, de Voder, Leduc, nada disso. Você pode fazer uma massagem drenante, tá? Abrindo os gânglios linfáticos e levando a linfa. Para isso, você precisa, logicamente, conhecer a técnica de drenagem linfática. Tudo isso vai resultar numa pele muito mais firme, hidratada e na saúde da sua cliente para que ela possa se recuperar muito mais rapidamente. Aí ela vai fazer a cirurgia, vai ter o dia D, né, que é o dia da cirurgia. Logo em seguida, aí você precisa conversar com o médico nesse caso de pós-cirúrgico imediato. Tá? Então, se ela aparecer para você num pós-cirúrgico que já passou 15 dias pós-cirurgia, ela já está mais ou menos livre de riscos. Então, você pode atuar sem muitos... sem medo, sem ter aquela necessidade de, eu tenho que conversar com o médico, a não ser, claro, que tem algum tipo de intercorrência. Mas se for um pós-cirúrgico imediato, aí sim você precisa ter a prescrição médica. Aí o que dá para fazer no imediato? Tem médicos que liberam nas primeiras 24 horas e alguns outros não. Eles pedem para que espere pelo menos aí 48 horas de folga pós-cirurgia. Aí dá para você trabalhar com microcorrentes, para poder oxigenar o tecido. Essa microcorrentes é um aparelhinho, acho que a maioria aqui já conhece, que ele é um aparelhinho de baixa frequência, que ele vai estimular a pele para ter uma boa regeneração. Ele pode ser usado até antes no pré-cirúrgico e também no pós. Dá para você usar ultrassom, né? Ultrassom é importante dizer que no pós-cirúrgico imediato ele tem que ser usado no modo pulsado e nunca no modo contínuo, porque o modo contínuo ele vai dispersar uma energia maior e muito mais aquecimento do que no modo pulsado. Isso é perigoso no pós-cirúrgico imediato. Então, você vai aplicar, fazendo um protocolo aqui breve para você, vai aplicar ultrassom de 3 MHz no pós-cirúrgico pulsado e logo em seguida aplicar a drenagem linfática manual sem creme nenhum, seguindo a técnica de Voder ou a técnica de Leduc. Tá? Isso tudo você pode fazer tanto no facial e no corporal. Por que o ultrassom ele é tão importante num pós-cirúrgico? Você pode usar ele tanto no pós-cirúrgico imediato como no pós-cirúrgico tardio, que é após os 15 dias aproximadamente. Isso depende do quadro de cada cliente. Ele é tão importante porque ele vai prevenir fibroses. E se houver fibroses, ele vai tratar essas fibroses, tá? Aline Patrícia, né? Tá falando aí da área de carência que tem de profissionais atuantes no pré e pós-cirúrgico. Ela tá falando assim, tem muitos clandestinos que pegam algumas lives no YouTube e já sai atuando na área da estética. Há cabeças e cabeças, né, Aline? Na verdade, claro que a pessoa ela precisa de uma preparação, ela precisa de muito estudo e ela precisa, antes de aplicar em qualquer cliente, aplicar em casa. Então, por exemplo, você está começando agora num pós-cirúrgico, você não tem segurança suficiente para atuar num pós-cirúrgico. Pega sua amiga, sua irmã, qualquer pessoa e vai simulando, como se essa pessoa realmente tivesse feito uma cirurgia plástica. Pronto, a partir dali você já pega um pouquinho de experiência e segurança. Mas isso só vai aparecer se você fizer. Quanto mais você trabalhar, quanto mais clientes você atender, mais experiência você vai ter, tá bom? Isso é normal. E falando um pouquinho a respeito dos aparelhos. Então, deixa eu só abrir aqui o meu PowerPoint para falar para vocês quais aparelhos que vocês podem trabalhar, além do ultrassom que eu já mencionei agora. Então, falei também da microcorrentes. Então, você pode trabalhar, por exemplo, olha, para fazer uma boa reparação tecidual, na microcorrentes você pode aplicar tanto como analgesia, com oxigenação e nutrição dos tecidos. Então, tem dois modos. Tem as canetinhas, que você vai fazer o procedimento cruzado, como se estivesse costurando a pele, e também levando sempre em direção
aos linfonodos. Então, vamos supor que eu tive uma cirurgia aqui, né, de nariz. Eu vou sempre trabalhar levando para os linfonodos mais próximos, sempre de proximal para distal, usando as canetas de microcorrentes. Quando a gente fala em drenagem, é a mesma coisa, você começa de proximal para distal e você vai trabalhando os gânglios linfáticos pré e pós-auriculares, dependendo da cirurgia plástica, logicamente, e você sempre começa de proximal para distal. Então, você vai, imagina que você tem um ralo, né? Um ralo de pia normal. Esse ralo está entupido. Se você pega e começa a jogar, trazer água lá de trás para o ralo, não vai adiantar muito. Se você começa a jogar a água próxima desse ralo e você vai aumentando e trazendo essa água, aí começa de novo perto do ralo, aí você vai distanciando e traz água de mais longe para mais perto. É assim, mais ou menos, que funciona o esquema da drenagem linfática. E a mesma coisa que você vai atuar com as canetas de microcorrentes. E dá para trabalhar também com as plaquinhas de microcorrentes, sem problema nenhum. A única coisa que você tem que tomar cuidado é não aplicar essas plaquinhas, que elas serão inseridas na pele com um gel condutor em cima da incisão, tá? Pode ser próximo, mas nunca em cima. Então, vamos lá para mais um aparelho. Tecarterapia ou radiofrequência. Tecarterapia é o avanço da radiofrequência, que é aquele aparelho que ele emite um calor cerca de 39 ou 42 graus. Pois bem, tem muita gente que pergunta, Cris, eu posso atuar com radiofrequência ou tecarterapia no pós-imediato? Eu não aconselho. É bom que você atue com esse aparelho 30 dias depois da cirurgia, tá? Isso é bastante importante e não exagere também na alta temperatura. Você pode atuar por cerca de 37 graus a 38 graus num pós-tardio, que é o recomendável. A drenagem linfática, que é o carro-chefe, isso você precisa realmente fazer. É importante que você saiba que os movimentos de drenagem linfática num pós-cirúrgico imediato, eles precisam ser com círculos fixos, se você estiver seguindo a técnica de Voder, que é a técnica que eu sigo, sem arraste de pele. Aí passaram-se 15 dias, a cliente fala, estou me sentindo bem, não tenho mais dores. Lógico que vai depender também esse quadro da cirurgia. Quando você faz uma lipoaspiração, a recuperação é mais rápida, porém é uma cirurgia mais dolorida. A abdominoplastia, ela demora mais na recuperação, porque a incisão é muito maior do que uma lipoaspiração. Então, hoje em dia, com a tecnologia, com o avanço da medicina, na lipoaspiração, os médicos eles usam cânulas cada vez mais finas. Então, as incisões elas são muito pequenininhas. E aí te dá uma autonomia de trabalho maior. Passou os 15 dias, tem a necessidade de continuar aplicando uma drenagem linfática, aquela bem vagarosa, sem raste de pele, sem creme? Não. Aí você já começa a atuar com a massagem drenante, que aí você já pode entrar com um creme à base de ginkgo biloba, castanha da Índia, né? Que ativa bastante a circulação e ajuda na diminuição de edemas, fazendo uma drenagem linfática já com uma massagem drenante, porém usando o quê? Nunca usando força, sempre usando habilidade com as mãos de fazer pressão e nunca força. Tem gente que pergunta assim, pode atuar com a massagem modeladora logo depois de uma cirurgia plástica? Também respondo, depende do quadro da cliente. Se a cliente tiver ainda dentro dos 15 dias, jamais, porque é um pós-cirúrgico ainda imediato. Passaram-se os 15 dias e ela ainda está dolorida, ela ainda está com edema, né, com roxidão no local, não faça, por enquanto, a massagem modeladora. Ah, ela está ok, a cirurgia dela está ok. Se for uma abdominoplastia, eu também aconselho a não fazer, porque quando faz uma abdominoplastia, o corte
né, de todas as camadas da pele, mais a camada muscular, ele é muito profundo. Então, você pode deslocar essa incisão que foi feita e pode ter alguma intercorrência. Quando você faz um pós-cirúrgico numa cirurgia plástica de lipoaspiração, passaram-se 15 dias e a cliente está ok, ela fala assim, não, eu já não estou mais com tanta dor, já estou ok, e surgiram algumas fibroses, você pode sim trabalhar com a massagem modeladora. Então, a gente pode perceber que na estética nada é 880, tá? Tudo vai depender do quadro da sua cliente, tudo vai depender do tipo de cirurgia. E para isso, lógico que você precisa estudar bastante. Mas o que eu quero passar com essa live aqui para vocês hoje, o fundamental, é que vocês precisam sim saber e se atualizar no pré e pós-cirúrgico, porque tem muita gente que não sabe fazer. Então, aproveite para estudar isso e coloque em prática, tá? Só fazer sua divulgação aí que você vai ver que vai aparecer bastante cliente. Alguém tem alguma pergunta para fazer a respeito desse assunto de hoje? Que eu tô há 40 minutos aqui falando. Quem tiver dúvida aí a respeito de pré e pós-cirúrgico, quem tiver dúvida a respeito de tudo que eu disse agora aqui para vocês, espero que não tenha sido assim muita informação, que eu tenha conseguido explicar certinho. Pode colocar aí para mim que eu vou responder. Ó, a Leila Magalhães, cirurgias nos flancos, como proceder no pós. Cirurgia nos flancos, geralmente, se deve estar falando de lipoaspiração. É isso, Leila? O que dá para fazer? Dá para atuar com drenagem linfática nos gânglios, na região da virilha, nos gânglios inguinais, na cisterna do quilo também dá para você atuar, fazendo esses movimentos de drenagem normais. A única coisa que você não pode fazer, porque no caso de uma abdominoplastia, como a incisão é muito grande, esses linfonodos, né, ou esses gânglios linfáticos, eles estarão comprometidos por algum tempo. Então, você precisa fazer uma drenagem reversa, levando para a região axilar. Como é na região dos flancos, então você pode atuar normalmente com a drenagem linfática. Lógico que no pós-cirúrgico imediato, fazendo aqueles movimentos sem arraste de pele e sem creme, tá? E você pode também, antes da drenagem, aplicar ultrassom normalmente de 3 MHz pulsado. Nunca o contínuo, no pós-cirúrgico imediato. Vai ser muito normal o procedimento, porque quando a gente fala de lipo, como eu disse agora há pouco, a incisão ela é muito pequenininha. Então, não tendo arrasto de pele, não tem problema. Já quando você tem uma incisão grande como a abdominoplastia, você não pode atuar em cima dessa incisão e precisa, sim, fazer por um bom tempo uma drenagem reversa, porque esses linfonodos eles estarão desligados temporariamente. E é bem tranquilo, viu, Leila? Porque ela pode ficar deitada em todos os decúbitos que não vai ter problema nenhum. Aí, o que eu te aconselho? Se você partir principalmente para uma massagem drenante depois de uns 15 dias, que você já pode atuar com isso, quando você fizer na região das costas, peça para a sua cliente sentar na maca e você vai, vou falar um termo aqui mais vulgar, puxando toda a linfa para a região do cóccix, nessa região dos gânglios linfáticos. Você vai ver que o resultado é fantástico, porque eu já tive uma cliente assim, eu já citei algumas outras aulas, não sei se vocês sabem, que o médico mandou ela para mim com uma abertura no cóccix, com um furo, literalmente. E naquela época eu não tinha assim aquela experiência, né? Eu até me assustei, falei, nossa, ele mandou com um furo ao invés de mandar com um dreno. E eu fui fazendo, eu fiz esse procedimento, ela já estava no pós-cirúrgico já tardio, mas ela ainda estava com bastante seroma. Então, eu coloquei a minha cliente no final, né? Já tinha feito drenagem no corpo todo. Eu coloquei a minha cliente sentada de costas para mim e eu fui atuando com a massagem drenante sem muito arraste de pele, tá? Fazendo uma expressão. Saiu muito, muito líquido, tá? Aquele líquido seroso misturado com sangue e dava um alívio assim imenso nessa mulher, da Evelyn. Ela ficou assim, muito agradecida e ela fez inúmeras vezes. E foi muito legal essa experiência.
Tenta fazer com ela sentada que você vai ver, que vai melhorar bastante o resultado. Eu vou terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado das informações, né? E procurem, sim, se atualizar, se especializar em pós-operatório, porque, gente, vale muito a pena. Eu já falei aqui no começo da aula, quem não pegou, sabe que eu falei que o Brasil está em segundo lugar no ranking de cirurgias plásticas do mundo. Então, se você ainda não tem essas habilidades de pré e pós-cirúrgico, você pode estar perdendo dinheiro ou deixando de ganhar, tá bom? Quem quiser conhecer o meu curso de drenagem linfática, pode conhecer, tá lá no link da bio. Ó, a Rosângela, quem tem câncer pode fazer linfática? Rosângela, essa opinião é muito polêmica, tá? Tem alguns especialistas por aí que dizem que pode fazer. Eu não sou a favor, porque a partir do momento que você está estimulando, pode acontecer, né, dessa estimulação linfática de ter uma metástase, certo? Então, eu não faria, eu acho arriscado. Aí tem gente que fala que já fizeram estudos, né, até em hospitais, que estão atendendo clientes com câncer, fazendo drenagem linfática. Eu tenho a minha opinião pessoal, eu não faria. Agora, se você falar assim, tem um cliente que está em estado terminal, aí você pode sim fazer. Eu nem falo drenagem, você pode fazer uma massagem relaxante para poder fazer com que essa pessoa se sinta melhor, mais aliviada. Aí você pode fazer qualquer tipo de massagem, tá? Porque com certeza essa pessoa estará em cuidados paliativos, aí já é um outro quadro. E se vocês quiserem conhecer mais sobre drenagem linfática, obrigada, Rosângela. O link está na bio lá do Instagram, que tem um curso completíssimo com o uso do ultrassom, tanto para pré, pós-cirúrgico, como para clientes comuns, né, para retenção hídrica e também para gestantes. Um grande beijo. Ó, continue me seguindo aqui, porque eu estou postando bastante coisa essa semana e vou continuar, tá bom? Beijo, lindonas. Obrigada, viu? Obrigada pela presença.